eu quero compartilhar com vocês agora esse tema que a gente separou, que é a calma. Eu vou falar aqui um pouco sobre tempestade, eu vou falar um pouco sobre medo e sobre a relação que tem a tempestade, o medo e a confiança. Eu vou estar lendo um texto bíblico que está lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas. Quando viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu separei esse tema, eu separei esse texto para poder compartilhar com os irmãos nessa noite. E aqui a gente vai estar falando sobre um pouco de tempestade, a gente vai falar sobre medo. E é interessante essa música que a gente acabou de cantar aqui, porque essa música diz exatamente a confiança que a gente deve ter em Deus, a confiança que a gente deve ter no nosso Jesus, e essa confiança que não abala a gente de qualquer maneira. E aí eu fico perguntando assim, cara, como a gente não ter a fé abalada em meio ao caos que a gente está vivendo? Como a gente não ter a fé abalada em meio a essa tempestade toda que a gente está vivendo? Como a gente consegue se manter tranquilo? Eu quero dizer uma coisa, eu dei uma pesquisada na Bíblia e eu vi que a ordem mais repetida na Bíblia é: não temas, não temas, não tenha medo. E aí a gente vai ouvir a Bíblia dizendo várias vezes: não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu sou teu Deus, não temas, sou eu, não temas, não tenha medo. E eu fiquei pensando, por que será que Deus repetiu tantas vezes essa frase na Bíblia? E aí eu fiquei pensando que talvez Ele, sabendo da nossa condição humana, sabendo das coisas que a gente já poderia estar vivendo aqui, sabendo das coisas que a gente viveria na nossa vida, desculpa, gente, eu vou só pedir aqui o pessoal da produção aqui, só me ajuda aí, tá? Aí eu fico pensando assim, nessa questão de... me perdi. Eu não tenho esse costume. Eu acho fantástico o pastor Júlio. O pastor Júlio está pregando, tem uma criança pulando, tem uma criança gritando, tem todo mundo assim agitado, e ele continua mantendo o foco. Desculpa, eu não consigo. Me perdoa vocês aí atrás, aí, por favor. Mas eu estava falando sobre o... Estava falando sobre não temas. Então, repetidas vezes a gente escuta na Bíblia falar para a gente não temer. Isso porque, muitas vezes, Deus já sabia que a gente passaria por situações difíceis, que a gente precisaria se apegar na palavra. Ele sabia que a gente, como ser humano, a gente ia ficar com medo em diversas situações. E por isso, Ele fala para a gente não temer. E hoje a palavra para você nessa noite, a palavra que Deus separou para você nessa noite, é para você se livrar do medo. Hoje tem a oportunidade, você vai ter a oportunidade para se livrar desse medo que está assolando o seu coração. Esse é um momento em que talvez
o medo possa estar te paralisando, você possa estar sendo escravizado pelo medo, e a palavra que Deus traz nessa noite esse é o momento de você se livrar desse medo, totalmente, se livre desse medo. Você hoje pode ser livre de todo e qualquer tipo de medo. Medo de quê? Medo talvez desse ano letivo que a gente não sabe se vai acabar, se vai continuar, medo do vestibular, medo de fazer uma escolha errada para a vida, medo da opinião dos outros, medo das finanças, medo de um vírus, medo da morte. Deus pode livrar você hoje de todo e qualquer tipo de medo. Ele não só pode, mas como Ele quer te livrar de todo e qualquer tipo de medo. O texto aqui, que eu acabei de ler, diz que os discípulos estavam passando por uma tempestade. Os discípulos estavam em alto mar, e ali começou uma tempestade. E aí eu fico na minha casa, enquanto eu estava preparando, quem de nós nunca passou uma tempestade? Quem de nós nunca passou um problema na vida que parecia que a gente ia afundar, parecia que a gente ia morrer, parecia que não tinha solução? Quantos de nós? E o interessante é que hoje, exatamente hoje, a gente está vivendo uma grande tempestade. Essa tempestade chamada coronavírus, que veio de uma hora para outra e mudou toda a nossa vida, mudou toda a nossa rotina. Essa semana mesmo o David compartilhou que faz 5 meses que a gente não está aqui, todo mundo junto, cultuando a Deus, juntos, aqui, nesse espaço. 5 meses. Quem um dia imaginou que isso iria acontecer? Mas eu quero dizer para você que a gente está passando por uma grande tempestade, mas você não está sozinho. Essa tempestade que você está passando, você não está sozinho. Talvez você não tenha percebido, mas todos nós estamos no mesmo barco. O seu problema é o meu problema, a sua ansiedade é a mesma que a minha, a sua insegurança é a mesma que a minha, as suas incertezas são as mesmas que a minha. Nós estamos no mesmo barco e nós não queremos afundar. E a palavra que Deus traz para a gente hoje é: bora caminhar junto. Bora caminhar junto. Por isso a igreja começou uma grande campanha, um grande movimento de pequenos grupos, para que você não se sinta sozinho, porque você não está sozinho no barco. Estamos todos nós vivendo essa tempestade. E se você entra num pequeno grupo, você vai poder compartilhar junto com as pessoas que estão ali as suas crises, as suas ansiedades. Você vai poder ouvir a palavra, você vai poder se consolar, você vai poder ser consolo para as pessoas. Você não está sozinho, e eu também não quero estar sozinho. A igreja não está sozinha, a igreja somos nós. Por isso a gente insiste para você, você que ainda não faz parte de um pequeno grupo, que você faça parte de um pequeno grupo. Os discípulos estavam lá na tempestade, estavam lá em alto mar. E o interessante é que quando eles estão lá em alto mar, e começa aquela tempestade, eles começam a achar que vai morrer. A gente vai ler aí o versículo 22. De quem foi a ideia de entrar no barco? De quem? Obrigado. De quem foi a ideia de entrar no barco? As pessoas muitas vezes, a gente, quando chega no momento de crise, quando a coisa dá ruim, quando a coisa dá errado, a gente gosta de colocar a culpa sempre em alguém. A gente vê aqui no versículo 22 que a ideia foi de Jesus. Diz assim o texto: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Em outras versões diz que Jesus ordenou. A ideia foi de Jesus. E os discípulos agora estão em alto mar, passando uma tempestade, porque obedeceram Jesus. E aqui eu quero colocar o primeiro princípio para a gente pensar. Fazer a vontade de Deus, nem sempre. Fazer a vontade de Deus, nem sempre vai te livrar de ventos contrários. Os discípulos estavam lá, sofrendo ventos contrários, porque estavam obedecendo a Deus. E aí você pode estar pensando: mas por que minha vida está tão bagunçada? Eu estou fazendo tudo certo. Esse não é o momento de procurar culpados. Esse não é momento de procurar culpados.
O ser humano tem esse costume de querer saber quem é o culpado. E, historicamente, a gente vai dizer que a culpa é da serpente, a culpa é de Adão, a culpa é de Eva, a culpa é da economia, a culpa é da política, a culpa é do morcego, a culpa é da China. A gente está sempre querendo colocar a culpa em alguém. Mas, gente, na boa, tanto faz de quem é a culpa. Tanto faz nessa tempestade que a gente está vivendo. Tanto faz essa informação. Tanto faz de onde o vento está soprando. Esse vento está vindo com força e está querendo derrubar o barco. Onde eu estou e onde você está. Tanto faz saber de onde esse vento está vindo. Tanto faz, é uma informação que não vai mudar a minha vida, saber que esse vírus surgiu por acaso, por um acidente, ou se foi uma arma química. Gente, tanto faz. Esse não é o momento da gente procurar culpados, mas a gente deve se apegar a querer saber quem tem a solução. Os discípulos estão no meio da tempestade, estão prontos a afundar, estão com medo. Saber quem enviou eles para lá não vai tirar eles da tempestade. O que eles querem é a solução. E eu quero dizer para você, Jesus, Ele é a solução. Jesus, Ele é a nossa solução. Jesus é a solução para a nossa tempestade. Jesus, Ele é o nosso escape. Jesus, Ele é o nosso caminho. Jesus, Ele é a nossa saída. Jesus, só Ele pode tirar a gente dessa crise. Só Ele pode tirar a gente dessa tempestade. Jesus, Ele é a nossa solução. E Jesus não é somente a solução para a tempestade do coronavírus, não. Jesus, Ele é a solução para a tempestade que está a sua vida familiar. Você que é adolescente, que está me ouvindo agora, quanto tempo faz que você não conversa com seu pai e com a sua mãe? Vocês estão o tempo todo dentro de casa. E há quanto tempo você não troca uma palavra de afeto com eles? Jesus não é somente a solução para resolver a tempestade do coronavírus, mas Ele é a solução para resolver a tempestade que está o seu relacionamento conjugal. Há quanto tempo vocês estão morando na mesma casa e não se conversam? Há quanto tempo? Jesus, Ele é a solução para a tua empresa. Jesus, Ele é a solução para a tempestade que está as suas finanças. Jesus, Ele é a solução para a tempestade que está a sua saúde. Jesus, Ele é a solução para a tempestade que está as suas emoções. Jesus, Ele pode livrar você, Ele pode te curar. Jesus, Ele é a solução para te tirar dessa depressão que você está sofrendo nesse momento, para essa angústia, para essa ansiedade. E sabe qual é o interessante? Os discípulos estão no mar, ventos começam a soprar, o barco começa a balançar, as ondas crescem e começam a castigar o barco. Esse é o cenário. E aí, Jesus, Ele aparece andando sobre as águas. Jesus, Ele aparece andando sobre a tempestade. O que Ele está querendo dizer para os discípulos? Você está com medo dessa água? Você está com medo de viver aqui no alto mar? São esses ventos contrários que estão te dando medo? O que está te dando medo é o quê? São essas ondas que estão batendo no barco? O que está te dando medo é o quê? É o medo de cair dentro desse mar e ser afogado e morrer por essa água? O que Jesus está dizendo para eles é: eu ando por cima dessas águas. Aquilo que te põe mais medo, eu ando por cima dela. Eu tenho poder, eu estou acima de todas as coisas. É isso que Jesus está falando para os discípulos nesse momento. Aquilo que mais gera medo no seu coração, Deus, Ele anda por cima. E quando Ele chega perto, Ele fala: fica tranquilo, acalma, não tenha medo, sou eu. Sou eu que estou indo ao seu encontro, sou eu. Mas só que os discípulos estão ali, vivendo aquela coisa toda ali. E aí, eu lembro quando eu servi o exército, tem um ditado
interessantíssimo lá que os oficiais falavam sempre para os recrutas. E o ditado é o seguinte: nada é tão ruim que não possa piorar. E quando eu vejo esse texto aqui, é exatamente isso que vem na minha cabeça. Nada é tão ruim que não possa piorar. Por quê? Porque os discípulos já estão com medo de se afogar, de morrer, a tempestade. Eles tinham a recordação, a última vez que eles entraram no barco, e eles estavam todos juntos no barco, aconteceu uma tempestade. E nessa tempestade, quando aconteceu, Jesus estava no barco e estava dormindo. Mas eles foram lá, acordaram Jesus, e Jesus levantou e acalmou a tempestade. Só que agora eles estão no barco, junto de novo, outra tempestade, mas agora a solução para o problema não está mais ali. Eles estão com muito medo. E o que acontece? As coisas pioram, porque eles estão querendo controlar o barco ali para que o barco não se afunde. E aí, de repente, eles olham para frente, o que eles veem? Um fantasma. Os discípulos, eles estão tão dominados pelo medo, que eles olham para frente, eles ficam aterrorizados, porque o que eles veem é um fantasma, e eles gritam: é um fantasma. Como se já não se bastasse toda aquela tempestade ali, agora ele tem que se preocupar também com o sobrenatural. Um fantasma está vindo na direção deles. Incrível. Como se livra de um fantasma? Eles ficam com medo. E aqui está um outro princípio. Os discípulos, eles estão sendo dominados pelo medo. Estão dominados pelo medo. E o problema da gente ser dominado pelo medo, sabe o que é? É que quando a gente é dominado pelo medo, a gente enxerga a solução do problema como mais um problema. Gente, é Jesus quem está chegando. É a solução do problema. Eles estão com medo de morrer e Jesus está se aproximando deles. Mas eles estão tão dominados pelo medo que não conseguem enxergar a solução do problema. Eles veem o problema como mais um... eles veem a solução do problema como sendo mais um problema. E a Bíblia diz que eles ficam aterrorizados, ficam com medo. Essa crise que a gente está vivendo hoje aqui, desse coronavírus, eu vejo que muita gente não vai ficar doente. Muita gente não vai ser infectada. Muita gente não vai ser infectada por esse vírus. Não vai ter sintomas nenhum. Mas vai acontecer uma coisa. Não vão ter sintomas nenhum desse vírus. Mas a sua alma já está doente. Por quê? Porque cuidou muito do corpo e deixou a alma exposta. Fez o dever de casa certinho. Usou álcool gel, usou a máscara, distanciamento, isolamento, fez tudo. Cuidou do seu corpo. Mas a alma ficou exposta, e eu quero nessa noite declarar para você, em nome de Jesus, saúde emocional para você. Você que está me ouvindo e está dizendo assim: eu não sinto nada, eu não tenho nenhum sintoma desse vírus, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais, está pesado para mim. Eu quero declarar nessa noite para você estabilidade emocional, que Deus invada seu coração e te livre desse medo, para que você possa viver em paz. Você tem cuidado tanto do corpo, mas tem deixado a sua alma exposta. Jesus está dizendo para você nessa noite: ei, acalma, não tenha medo, sou eu. Jesus está chegando à sua frente, com a solução do problema. E quando Jesus chega, eu acho interessante essa passagem, eu acho muito interessante, porque Jesus, ele chega perto, e ele vê os discípulos lá longe, e ele vê os discípulos com medo de morrer, e vê a situação do barco. Gente, na boa, Jesus não poderia chegar simplesmente acalmando a tempestade, dando tranquilidade para todo mundo? Essa é a expectativa que a gente tem quando a gente está na crise, que Jesus, ele vai chegar e simplesmente vai resolver todos os nossos problemas. Essa é a nossa expectativa. A gente não tem a expectativa de que Jesus vai chegar perto de nós em meio à crise, em meio à tempestade, e Jesus vai falar conosco. Não, a gente não tem essa expectativa. A gente não
quer ouvir Jesus falando conosco no meio da nossa tempestade. A gente quer ouvir Jesus falando com a tempestade. Como ele fez da outra vez, ele levantou, acalmou a tempestade e acabou o problema. Mas Jesus dessa vez quis agir diferente. Ele chegou como um fantasma. Os discípulos nunca tinham visto ninguém andar sobre as águas. Os discípulos começam a ficar com mais medo. E Jesus fala: calma, não tenha medo, sou eu. Não é um fantasma que está aqui. Sou eu. Sou eu. E aí Pedro, ele olha para aquela situação, ele realmente acha que é um fantasma, mas ele reconhece aquela voz. E aquela voz daquele fantasma parecia com a voz de Jesus. E aí Pedro, sempre ele, o mais ousado, ele diz assim no verso 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Em outras palavras, Pedro disse assim, Senhor, se é você mesmo, me chama que eu vou. Me chama, eu vou. E o interessante nesse momento aqui é que Pedro sai do barco. Jesus fala, vem. Pedro tira os pés do barco e ele começa a andar sobre as águas. Isso é um detalhe que às vezes passa despercebido por nós. Ele começa a andar sobre as águas em meio ao caos, em meio à tempestade. O cenário não mudou, o cenário ainda é o mesmo. Ele começa simplesmente a andar no meio do caos, no meio da tempestade. Mesmo com os ventos contrários, mesmo no ápice da tempestade, Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. O que é que isso significa? Significa que essa tempestade que você está vivendo, tempestade que eu estou vivendo, não precisa passar para eu começar a viver experiências maravilhosas e sobrenaturais com Deus. Não precisa esperar essa tempestade passar. O que Jesus está dizendo para você é, sai do barco, vem viver essa experiência comigo. Não espere os ventos contrários cessarem, não espere a crise passar, não espere esse vírus ir embora, não espere a tempestade acabar. Você tem duas opções em relação a esse tema, duas opções. Ou você sai do barco, como Pedro saiu, ou você simplesmente fica no barco como os outros discípulos ficaram. Não tem outra. Porque o que vai acontecer, sabe o que é? A tempestade vai acabar. Gente, isso vai passar. Tempestades não duram para sempre. Jesus está indo ao encontro. A tempestade vai acabar. É só que você tem como escolher. Se depois da tempestade, que história você quer contar? Você quer contar aquela história que você acreditou e você deu passos de fé? Você meteu a cara no livro, estudou? Você investiu na sua empresa? Sei lá, que história você quer contar? Você quer contar que você avançou e conseguiu? Ou você quer ficar como os outros discípulos, vai ficar contando a história dos outros? Que fulano investiu e ele conseguiu. Que no momento da crise ele cresceu porque ele soube aproveitar a oportunidade. Foi no momento da crise, da quarentena, ele não ficou em casa à toa. Ele estudou, ele se preparou para o vestibular e conseguiu passar. Que história você quer contar? É a sua história ou é a história dos outros? Está na sua mão, gente. É a sua escolha. Porque uma coisa é certa. Essa tempestade vai passar. Quando? Não sei. Jesus está conosco. Jesus está próximo. Jesus está do nosso lado. Para terminar, quando Pedro sai do barco,
e ele começa a andar sobre as águas, acontece uma coisa que seria muito bom que não acontecesse nem comigo nem com você. Pedro sai do barco, começa a andar. A Bíblia diz que quando ele começa a andar, o que ele faz? Ele repara nos ventos. Ele repara o vento. Gente, quando ele saiu, o cenário era o mesmo. Vento contrário, ondas castigando o barco, aquele barco balançando de um lado para o outro, eles com medo de se afogar. O cenário era o mesmo, e ele saiu e ele começou a andar. Mas quando ele começou a experimentar o sobrenatural de Deus, sabe o que aconteceu? Ele reparou no vento. E aqui vai uma outra coisa. Quando ele repara no vento, ele começa a afundar. E aqui, e é nesse ponto, que tem um ensino muito importante para a gente, ajudar a gente a dar passos de fé em meio a essa crise que nós estamos vivendo. É que nos dias que nós estamos vivendo, esses dias de crise, esses dias de tempestade, a gente vai precisar fazer uma outra escolha. A gente vai ter que tomar uma decisão. Ou a gente vive por informação, ou a gente vive por revelação. Ou a gente continua vivendo por revelação, ou a gente vive por informação. Não tem outra coisa. O que é isso? A informação é tudo aquilo que as pessoas falam para você. É tudo aquilo que você vê no noticiário. É tudo aquilo que você vê nas redes sociais. Informação são o que as pessoas falam para você. E revelação, o que é revelação? Revelação é tudo aquilo que Deus já disse para você. E você precisa tomar uma decisão. Jesus disse: Pedro, vem. O que é isso? Revelação. Vem. Ventos contrários que continuam soprando. O que é isso? Informação. E aí você precisa escolher. Continua olhando a revelação e continua vivendo o sobrenatural, ou você vai olhar para a informação. E aqui eu quero te dar um conselho. Conheça a revelação. Quer dizer, conheça a informação, mas viva pela revelação. O que eu quero dizer com isso tudo aqui, eu não estou dizendo que você não deva buscar informação, eu não estou dizendo que você não deva estudar, se atualizar, ver noticiário, eu não estou dizendo nada disso. Até mesmo porque a gente tem uma fé pensante, a gente precisa estudar mesmo, a gente precisa ser esclarecido e a gente tem que ter informações, inclusive para influenciar essa sociedade que a gente vive. Eu não estou dizendo que você não deva buscar informação. Até mesmo tem um teólogo muito famoso que diz que um bom pregador é aquele que tem a Bíblia na mão e o jornal na outra. A informação é importante. O problema é quando eu me apego mais à informação do que à revelação. A gente está numa crise. A gente está vivendo uma grande tempestade, está todo mundo no mesmo barco. E está todo mundo com medo de afundar. Está todo mundo achando que não vai conseguir. Estamos com medo. A gente não sabe o que vai acontecer. E a informação diz para a gente que o coronavírus, ele já desestabilizou a economia mundial e que essa desestabilização da economia tem influência direta na minha vida, na minha família, na minha casa, na relação com os meus filhos. Isso é o que a informação diz. Sabe o que a revelação diz? Que Deus, Ele já supriu todas as minhas necessidades, que Ele é o meu pastor e que de nada eu terei falta. A informação diz que a gente ainda vai ficar preso por muito tempo, talvez meses ainda, até que se libere a vacina. A revelação diz que mesmo que eu esteja preso, eu sou livre. Jesus pagou um alto preço pela minha liberdade. A informação diz que tem um vírus solto por aí que mata. A revelação diz que o sol da justiça mora em mim. E que mesmo que eu morra, eu vou continuar vivendo eternamente com o meu Pai. Você precisa tomar uma decisão, se você quer continuar vivendo por informação, ou se você escuta a revelação e vive por revelação.
Conheça a informação, mas viva pela revelação. Eu já estou terminando e eu quero, nesse momento, orar por você. Você que está acompanhando esse culto, nesse momento, esse culto ao vivo. Você que está acompanhando com a gente, eu quero orar por você. Porque a partir de hoje, você não pode mais continuar ouvindo as informações por aí e viver apegado à informação. Você deve viver pela revelação. Você vai conhecer a informação, mas você vai viver pela revelação. Pedro, por algum momento, por alguns instantes, ele esquece completamente a revelação e ele olha para a informação, se apega à informação, fica com medo e começa a afundar. E aí é o maravilhoso da história que todos nós conhecemos. Quando Pedro começa a afundar, imediatamente Jesus estende a mão e segura Pedro. Diz aí o versículo 30 e o versículo 31 do Evangelho de Mateus 14. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, diz o texto aqui, imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Por que duvidou? Quem sabe você hoje não começou a afundar por causa do seu medo? Medo desse vírus, medo da morte, medo de ser infectado, medo de infectar o outro, medo do amanhã, das incertezas, as inseguranças, a ansiedade. Quem sabe você não começou a se afundar por causa disso? Mas o que Deus está dizendo para você nesse momento é que se você pedir socorro para Deus, diz o texto aqui, que imediatamente Ele vai estender a mão para você e vai te levantar. Ele não vai deixar você se afundar. Ele imediatamente, Ele levanta a mão e estende a mão para você. É isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. Eu, sinceramente, eu não acredito que você está aí assistindo esse culto simplesmente por acaso. Eu acredito de verdade que Deus tem um propósito para você que está assistindo esse culto. Deus quer curar esse medo que você tem sentido. Deus quer curar esse medo que você tem sentido. E se você quiser hoje, você pode estar afundando na área física, na área emocional, nos seus relacionamentos, na área financeira. Você pode estar afundando em qualquer área. Mas se você clamar o nome de Jesus, diz o texto, que Ele vai estender a mão imediatamente para você. Ele vai te segurar e Ele vai te levantar. Se vocês estivessem aqui hoje, nesse culto, aqui, eu ia pedir para você vir aqui na frente, para que a gente pudesse orar junto. Mas você não está aqui. Então, de que forma eu posso orar por você? Eu quero orar por você. Você que está ouvindo essa mensagem, está dizendo, essa mensagem foi para mim. Deus tocou o meu coração. Então, eu quero dizer para você, coloca aqui nos comentários do YouTube. Você que está assistindo pelo YouTube, coloca aí no chat do YouTube. Você que está assistindo pelo Facebook, coloca aí no chat, nos comentários aí do Facebook. Hashtag me ajuda a confiar. Pode colocar. Hashtag me ajude a confiar. Eu quero orar por você. Vai terminar esse culto aqui. Eu quero orar por você. Você que está dizendo assim, eu entendi essa mensagem foi para mim. Deus falou comigo. Eu não tenho doença nenhuma. Eu não tenho sintomas nenhum desse vírus. Mas por algum momento eu deixei minha alma exposta e agora eu não aguento mais. Eu estou cansado, eu quero orar por você. Coloca aí, hashtag me ajuda a confiar. E não só eu.
A gente aqui tem um movimento de oração, um grupo da igreja, um movimento de oração, pessoas que oram por diversos motivos a semana toda. Quem sabe a nossa oração não vai ser essa mão de Jesus que vai estar te levantando e vai estar te ajudando a sair desse lugar que você está. Quem sabe? Nós estamos no mesmo barco. Não se sinta sozinho. Coloque aqui no comentário, #me ajuda a confiar. E eu quero orar por você nessa noite, para que você, de uma vez por todas, se livre desse medo em que nós estamos vivendo. A tempestade, a gente sabe que a tempestade não dura para sempre, a gente sabe que a tempestade tem tempo, tem hora, minutos e segundos, tem tempo determinado. Essa tempestade vai acabar, essa tempestade está passando, a gente sabe disso, mas o problema é que quando a gente vive no meio da tempestade, a gente acha que esse é o nosso fim. Mas eu vim para te dizer que a tempestade vai acabar, isso tudo vai passar. Só confie que Jesus está chegando. Eu quero orar por você. Coloque aí nos comentários, #me ajude a confiar. Você que está nessa tempestade e a tempestade por fora, e Jesus, você na expectativa de Jesus resolver o seu problema, de acalmar a tempestade que está a sua vida, Jesus ele vem e ele acalma você por dentro. A preocupação de Jesus é acalmar você. Primeiro, Jesus diz, eu quero primeiro acalmar você e depois eu acalmo a tempestade. Não espere a tempestade passar. Não espere a tempestade passar para você começar a viver o sobrenatural de Deus. O momento é agora. Não viva por informação, se apegue à revelação, aquilo que Deus já falou para você. Coloque aqui nos comentários, #me ajude a confiar. Eu quero orar por você nessa noite. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ouça a oração das pessoas que estão nesse momento se colocando diante de Ti. Ouça, Senhor, o pedido deles, Pai. A gente sabe que a gente tem vivido um momento complicado. Está difícil para mim e está difícil para todos nós, e o Senhor sabe disso, e o Senhor conhece os nossos medos. O Senhor conhece a nossa ansiedade, o Senhor conhece a nossa insegurança, o Senhor nos conhece. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, ouça o nosso clamor. Se por algum motivo alguém começou a afundar, Deus, escute agora o clamor dessa pessoa e levante ela, em nome de Jesus. Levante essa pessoa, coloque essa pessoa para viver o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nesse momento, pessoas que se cuidaram tanto do corpo até agora, nesses 5 meses de pandemia, se cuidaram tanto do corpo, não tem nenhum sintoma desse vírus, mas está com a alma doente, está sofrendo, Senhor, em nome de Jesus. Ouça o clamor do Teu povo, Pai, e atenda a oração do nosso povo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu vim aqui hoje para te dizer, a banda já pode vir subindo, já estou terminando. Eu vim aqui hoje para dizer para você que nessa crise você não está sozinho. Está todo mundo no mesmo barco. Os seus problemas também são os meus problemas. Eu tenho um interesse muito grande que o barco não afunde, porque eu também estou no barco. Nós estamos vivendo a mesma situação. E o que a gente pede para Deus nesse momento é que Deus ouça a nossa oração, o nosso clamor e nos salve. E Ele está dizendo para a gente, se aproximando do barco, se aproximando da tempestade, Ele está dizendo para a gente, ei, acalma, sou eu, não tenha medo. Que Deus abençoe a sua vida.